Está entrando no ar o programa Momento Clássico com Eric Herreiro, a sua conexão com a cultura e o melhor da música de concerto pela Rádio Tropical Web Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Momento Clássico aqui na sua Rádio Tropical Web Brasil, direto do www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo, o mundo ligado em você. Agora, aqui a partir das 19 até as 20 horas, te convido para ficar conosco, aproveitando o melhor da cultura, o melhor da música de concerto, o balé, a ópera, tudo aquilo de melhor que a nossa cultura também pode produzir para você aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Você sabe que hoje, terça-feira, é dia também do nosso Conexão Cultura. Eu tenho hoje uma das maiores artistas brasileiras e talvez a bailarina mais conhecida de todos os tempos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Estou chamando então agora o quadro Conexão Cultura. Momento Clássico apresenta Conexão Cultura. Meus amigos, hoje Conexão Cultura especialíssimo, trazendo uma artista ímpar que dispensa apresentações, com uma carreira importantíssima e ímpar, nacional e internacional, dançou sob a regência dos maiores maestros, ao lado dos maiores partners também de seu tempo, e que além da construção sólida dessa carreira, ela poderia, a partir do momento em que não está mais efetivamente dançando como primeira bailarina, ficar tranquila em casa, mas não, ela tem a preocupação de democratizar a dança pelo Brasil, de buscar novos talentos, de incentivar esses jovens. Eu estou falando, claro, da grande Ana Botafogo. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Eric. Uma alegria estar aqui. Obrigado. E muito obrigada. E é isso, eu quero que a dança faz parte da minha vida. Então eu sempre quero estar perto de quem está perto da dança. A gente tem esse grande ponto de convergência também, porque eu também tenho uma preocupação muito grande com a democratização da música clássica e você, especificamente com a dança, tem essa preocupação e efetivamente tem trabalhado muito por isso. A gente vai entrar ao longo do programa também nessa seara. Falar da grande carreira que você tem, eu acredito que é chover no molhado. Contudo, como nós justamente buscamos novos públicos, né? A renovação do público, então acho que é importante a gente falar um pouquinho, dar uma pincelada rápida nessa parte, falando sobre o seu início, o seu contato com o balé e o que fez, qual foi o clique que a dança causou aí na sua cabeça e no seu coração para que você decidisse realmente encarar isso como profissão. Bom, é bem interessante porque as minhas primeiras noções, a minha primeira professora de balé era uma bailarina do Teatro Municipal, chamada Luciana Bogdanich, que depois foi professora da escola de dança há muito tempo. E foi muito engraçado, eu era apenas uma criança, 6 anos, e ela também era uma jovem bailarina. E anos depois, quando eu entrei para o Teatro Municipal, ela foi minha colega dentro do corpo de baile. Olha como que o mundo dá voltas, né? E então, assim, minhas primeiras noções foram pertinho de casa, num balé de bairro, num conservatório de música, porque eu fazia uma iniciação musical quando as aulas de balé começaram, com Luciana e a sua mãe que tocava piano para as aulas, eram aulas com piano. Então foi um lindo começo de uma menina sonhadora, mas ainda sem nenhuma intenção de ser profissional nesse momento. De 10 para 11 anos eu entrei para a Academia de Balé Leda Yuki, que também foi uma primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio, e ali eu fiz toda a minha formação. E depois tive a oportunidade de viajar para estudar, uma época que nós não tínhamos internet, não podíamos ver tudo, a gente tinha que ir em loco. Então fui a Paris estudar, porque tinha um tio que morava com a sua família, um tio diplomata que morava lá com a sua família. E aí foi assim a minha primeira acolhida. Mas lá, 2 meses e meio que eu estava em Paris,
já estava ali escrito uma audição. E a minha professora lá de Paris falou, vai fazer, você precisa conhecer os jovens, as jovens da sua geração, vai fazer a audição porque é uma boa experiência. Só que eu saí dessa boa experiência com um contrato profissional. E assim começou a minha vida. Nossa, então, quase que inusitado. Eu queria ser profissional? Queria. Mas aqui no Brasil, eu achava quase impossível entrar no Teatro Municipal. Tinham pouquíssimas vagas, abriam super pouquíssimas disputado, né? audições. E, então, eu ainda fui viajar. Eu já tinha 19 anos. Eu já tinha recém entrado para a faculdade. Ainda não era bailarina profissional. E só então me profissionalizei. Fui para o balé do Roland Petit, que era o balé de Marseille, lá no sul da França. E essa minha experiência na Europa acabou durando 2 anos e meio. E só depois eu voltei para o Brasil. E aí aí tive a sorte, Teatro Municipal fechado, para uma das tantas obras. E o balé não dançando. E aí eu tive a oportunidade da minha primeira protagonista, que foi Gisele, no balé do Teatro Guaíra. Então era uma jovem companhia e eu começando. Então foi muito importante para me dar confiança, tarimba, para um dia eu chegar até o Teatro Municipal, que tinha tanta tradição. Então fiquei no balé do Teatro Guaíra 2 anos, depois tive ainda 1 ano e meio no balé da Lau Ascar, que chamava Associação de Balé do Rio de Janeiro, e depois eu fiz a audição para o Teatro Municipal finalmente. Agora, a sua experiência ali em Marseille deve ter sido muito, muito potente, não só falando do balé em si, como abriu sua mente, porque Marseille é uma cidade muito grande. Mas abriu minha mente sobretudo porque eu fui trabalhar com Roland Petit. Eu, na realidade, queria ser bailarina super clássica, fazer os grandes clássicos, mas me deparei logo com a genialidade do Roland Petit e dançando os balés do Roland Petit. Ele tinha títulos clássicos, mas tudo com as coreografias dele. E que eram geniais. E eu tive, inclusive, a oportunidade de participar da Copélia que ele criou. Então, a estreia da Copélia dele, mundial, foi em Paris, e eu estava lá. E está filmada pela TF5, né? A TV francesa. E, então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E eu era corpo de baile. Às vezes é bom falar para jovenzinhas porque as pessoas acham que você nasceu e já virou primeira bailarina. Não é assim. Não é bem assim. A gente tem que ralar muito, muitas aulas, muitos ensaios, muitos ouvidos abertos para os diretores. E, então, me perdi aqui agora. Não, você estava falando que tem a gravação, inclusive, da Alessandra Copelli. Então, assim, eu estava falando que eu comecei como corpo de baile, que isso é importante. Tive algumas chances de fazer pequenos solos e a gente vai gradativo até ter a oportunidade de ser solista e até eu chegar a primeira bailarina do Teatro Municipal. Muito bem. Aí falando justamente então nessa gradação, como que é, sobretudo para os jovens que estão nos vendo e nos ouvindo, como que é o dia a dia necessário de uma bailarina, de um bailarino? Importantíssimo. Para que eles estejam em forma e estejam preparados e, sobretudo, protegidos também para possíveis contusões, etc. Olha, é importantíssimo que todo bailarino tenha o seu treinamento diário. A aula diária é fundamental para qualquer bailarino. Nós somos atletas antes de tudo, mas somos artistas. A dança não é um esporte, é arte. Então a gente precisa unir a parte atlética do físico, do treinamento físico, com a interpretação de um ator. Certo. Aí que a arte se manifesta. Então é muito importante para você ser um bailarino profissional ter aulas todos os dias e, claro, os ensaios. Nós no Teatro Municipal temos uma carga horária de 6 horas por dia, sendo 1h15, 1h30 de aula. E depois nós temos diferentes ensaios ao longo do dia. Isso é necessário. A dança é repetição. Para que a gente seja master, até mesmo da técnica e colocar isso no nosso corpo, a gente precisa repetir, para que cada vez fique mais
natural. Não adianta dizer isso, eu conto às vezes nas minhas palestras, até para os pais que vão assistir. Minha filha já ensaiou ontem, ela já sabe tudo, não precisa voltar para ensaiar. Precisa, eu falo isso para os pais quando eu falo para alunos, né? Que a gente precisa ensaiar. Quantas vezes eu não ensaiei, por exemplo, o Balé Gisele, que foi minha primeira protagonista. Comecei lá com o Teatro Municipal, foi o balé talvez que eu mais dancei na minha carreira, repetidamente. Aliás, era um balé que eu teria adorado dançar todos os anos. Não aconteceu, mas adoraria, porque é um balé fascinante, é um desafio para a bailarina também fascinante. Isso que é interessante. Há papéis também que fazem com que você cresça, certamente, não? A cada produção? Sim, Gisele é um deles. Eu dancei lá atrás, antes até de ser bailarina do Teatro Municipal, e claro que você vai amadurecendo no papel. Por isso é importante a gente repetir tantas vezes, a gente fazer aulas, ensaios e burilar. Porque assim, a técnica, eu fazia a técnica lá atrás, a técnica também vai progredindo ao longo dos anos, mas a interpretação, a sua maturidade enquanto artista, isso muda com certeza. Você é uma pessoa diferente conforme a sua vida vai passando. Então, tudo isso vai interferir na sua interpretação. E isso também é importante, nisso é importante que também os teatros ofereçam essas oportunidades de ter algumas coisas de repertório que vão sendo repetidas, porque a cada ano você vai recebendo novos bailarinos. Exatamente, isso é fundamental, e eu acho que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem essa missão. É a missão de conservar o repertório clássico, seja no balé, na ópera, nos concertos, porque a gente tem gerações vindo, gerações novas que vão pela primeira vez ao Teatro Municipal. Então, de tempos em tempos, temos que repetir Gisele, Lago dos Cisnes, o Quebra-Nozes e, enfim, tantos outros, La Fille Malgardée, que nós fizemos no ano passado. Sim. Enfim, então tudo isso é importante que a gente faça e reveja e refaça, porque as novas gerações precisam aprender, precisam conhecer a música. Então, e a história, como um balé passou através dos séculos. Então, por que ele é sucesso através do sucesso até hoje? Então, a gente precisa ver, temos que ter balés contemporâneos? Sim. Coreografias novas? É claro. Criações novas. Encontrar novos talentos criativos, isso é muito importante. Mas não podemos esquecer os nossos grandes clássicos. Eu ia te fazer uma pergunta antes, mas aí você me deu um gancho para essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho. Quando é que, em que momento que, a partir do domínio técnico, você encontra a naturalidade e aí chega a interpretação? Quando é que você consegue, então, estando com a técnica dominada, você consegue imprimir, né, a sua característica, doar-se, né, a sua característica para aquela personagem? Eu acho que sempre, eu sempre fiz isso. Eu primeiro aprendi a técnica, os passos, então até eu ter um primeiro domínio. Depois a gente precisa ensaiar muito para que esse domínio chegue, e aí eu ia acrescentando a interpretação. Um balé que você faz pela primeira vez, sempre é necessário pelo menos um mês de treinamento. Um pouco mais, pela primeira vez, sempre é ideal quase 2 meses. Mas balés que a gente já fez e refez, a gente coloca no corpo muito mais fácil. O entendimento todo da personagem vem muito mais rápido. Mas então eu sempre aprendo os passos, e a gente tem ensaio também lá no teatro, só às vezes de interpretação, só para entender o que o coreógrafo ou o diretor quer. Então isso eu acho importantíssimo. Eu, na minha formação, não tive aula de teatro, e acho que isso é importante. Hoje em dia eu falo para os jovens que é muito importante ter esse entendimento, apesar da interpretação cênica do balé é bem diferente, ou do teatro, da televisão. Eu que tive a oportunidade, bem tarde já na minha carreira, de fazer uma personagem na televisão, as interpretações são muito diferentes. Na TV tem que ser tudo muito mais sutil, a câmera chega muito perto. Enquanto que a gente está acostumado com um palco de metros e metros. Exatamente, então todos os gestos são enormes,
tudo se eu te ofereço alguma coisa, tudo é grande. E essa é a técnica da mímica, da mise-en-scène do balé, né? E que isso também é importante. Às vezes as pessoas... eu já fiz uma vez uma palestra falando sobre as mímicas dos balés, porque faz diferença quando você entende, né? Você começa a entender, porque o balé não tem fala, claro. Então você começa a entender toda a história a partir dessa parte gestual. Isso também é bem importante. Uma vez eu fiz uma palestra sobre Gisele, justamente, num centro cultural aqui no Rio de Janeiro, e uma amiga da minha mãe, que sempre assistia balé, entendia, fez balé enquanto era jovem, e aí eu contei vários trechos do Balé Gisele, das mímicas. Ela disse: Ana, teve coisas que eu não sabia e eu adorei saber. Você vê, até as habitués de teatro municipal sempre tem alguma coisa que não sabe, e para nós é muito mais natural. Então eu acho que isso faz diferença. A interpretação é fundamental, então é técnica e vai colocando a interpretação, e depois tem que ser um todo. Agora, a gente precisa acreditar no diretor, porque o bailarino, e cada bailarina, por exemplo, nós somos várias primeiras bailarinas que dançamos o mesmo papel, a gente pode colocar detalhes pessoais nessa interpretação, dependendo Sim. do que, né? A gente pode botar, mas quem vai dar esse limite ou essa autorização é sempre o diretor do espetáculo. Aham. De diretor de espetáculo para diretor musical. O maestro que rege os balés tem que ter uma linguagem muito sui generis nesse sentido, e sobretudo também um desprendimento, porque ele está realmente ali em função do artista que está no palco. E ele é realmente, diferentemente da ópera, ele é o único elo de ligação entre palco e fosso, né? Porque pelo menos os músicos na frente do fosso ainda estão ouvindo às vezes o cantor, etc. Tal. No caso do balé não existe isso. Quão importante é essa simbiose, e como esse diretor que quer ser diretor de balé, musical, né, ser maestro de balé, precisa se envolver também no período de ensaios para conhecer. Precisa, cada vez mais eu tenho certeza disso. Nós temos maestros e maestros, tem aqueles que gostam muito de reger para balé, e tem aqueles que não gostam tanto, mas fazem o seu trabalho. Claro que aqueles que se entregam mais ou que vão a vários ensaios, há uma diferença, porque há, como você falou, uma simbiose. Eles sabem, porque os bailarinos são diversos, a coreografia é a mesma, mas às vezes há andamentos um pouco diferentes por conta da técnica, das habilidades técnicas, não só do bailarino, mas das proezas técnicas que cada coreografia pede. E o maestro que vai nos últimos ensaios e começa a entender desses andamentos, porque o maestro ali, ele não pode dar a sua interpretação pessoal, como é num concerto, ou na ópera, ou na própria ópera. Em alguns momentos ele pode puxar aqui ou puxar ali. No balé ele está muito atrelado ao coreógrafo, e é fantástico quando a gente pensa em balés como a Bela Adormecida, como o próprio Quebra-Nozes, que o Tchaikovsky trabalhou junto com o coreógrafo. Então, o Lago dos Cisnes, os temas, aqui é o cisne branco, é a conversa do príncipe com a Odete, aquele pas de deux do segundo ato, que é maravilhoso, que é um diálogo, né? Eu acho que entre violino e violoncelo, se não me engano. Então, assim, é maravilhoso poder trabalhar. Se eles trabalharam juntos lá atrás para criar a obra, olha que como é maravilhoso o maestro poder ver. Então, nós bailarinos estamos muito atrelados ao olhar e ao entendimento do maestro. E eu tive, como você falou no começo, dancei com maestros maravilhosos, e eu tinha uma conexão também de olhar, porque muitas vezes a bailarina se prepara para começar alguma variação. Verdade. E a gente precisa ter discretamente, eu estou olhando para frente, mas eu estou olhando o maestro e sei quando ele vai começar a variação, ou quando eu respiro e vejo que ele está junto comigo e que vai começar a reger, e isso é muito importante. Então eu tive grandes maestros, sim, ao longo do tempo, e depois eu vou contar
uma curiosidade em Londres, quando eu dancei, mas eu já conto isso só para falar. E não posso deixar de falar, porque o balé acabou de ter uma temporada aqui no Teatro Municipal, e o maestro Logioia, que é encantador, e ele é desses maestros que sabe, que entendem, que estudam uma bailarina e outra, um casal e outro, né, de primeiros bailarinos. E eu tive a oportunidade. E ele fica no teatro o dia inteiro com os bailarinos. E eu tive a oportunidade de dançar sendo regida, a orquestra sendo regida por ele, e sempre foram espetáculos fantásticos. Que maravilha! Não, Vocês o que eu estão... ia contar de Londres, espera aí, só um minutinho. Pode falar. Eu ia contar de Londres, eu fui dançar Gisele uma vez em Londres, e eu tinha, claro, um ensaiador pianista, né? Tinha um ensaiador e tinha um pianista que acompanhava. Esse pianista era maestro também. Então era fantástico quando ele regia, porque ele era o que mais entendia dos tempos sem musicais. Dúvida. E ele regeu para mim numa cidade no sul, que eu fui dançar também Gisele, e foi fantástico. Aí ninguém se preocupava com nada, porque ele entendia, que ele era o ensaiador diário. E aí quando ele foi maestro... E aí quando a gente não tem que ter essa preocupação, né, no palco, é maravilhoso. A gente realmente flui e consegue desfrutar ainda mais do trabalho, né? Verdade, sem essa tensão. Isso. Você está em Momento Clássico hoje, o Conexão Cultura, aqui no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Mandem sempre suas mensagens, suas sugestões no nosso WhatsApp, que é o 21 97159 1211, 97159 1211. Você conectado no mundo, o mundo ligado em você. Ana, daqui a pouquinho eu vou chamar um intervalo, mas antes eu gostaria de perguntar a você a respeito do seu momento atual, porque, como eu disse lá no início, você tem uma grande preocupação em incentivar, em descobrir, em ajudar esses jovens a não só realmente poderem encarar a dança como uma profissão, o que é algo muito difícil, muito árduo, mas também passar as suas experiências, as dificuldades pelas quais você passou, transmitindo isso a eles, então, um pouco mais de segurança. Mas depois do intervalo, a gente volta em 1 minuto. Fique conosco aqui em Conexão Cultura, hoje dentro do Momento Clássico. Estamos de volta com o Momento Clássico aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Hoje recebendo a grande Ana Botafogo. Ana, a gente estava falando na primeira parte sobre a sua história, seu contato com o balé, sobre a disciplina da vida do bailarino, quão é importante isso. E agora eu gostaria de começar a entrar nessa nossa fase aqui atual, porque você é uma pessoa que está sempre viajando bastante, né? O que você faz tanto nessas viagens? Quantas aulas você costuma dar, gente? É muita coisa. Olha só, eu sempre quis ficar perto da dança. Agora, quando eu terminei de dançar, né, que terminei meus espetáculos, primeiro eu fiz minha despedida no Teatro Municipal, depois fiquei dançando pequenos espetáculos criados para mim, ainda teve um pouquinho mais de carreira, minha carreira foi bastante longa, mas eu vi que a minha vida era permeada por dança e eu precisava estar perto da dança. Então, por isso hoje eu viajo para dar aulas, workshops, fazer ensaios, dirigir alguns espetáculos também, ou com companhias, ou às vezes com grupos de escolas. Isso é uma nova paixão, né? É uma nova paixão. Dirigir, eu acho que tem tudo a ver, porque eu trago toda a minha experiência de anos, não só no palco, mas de observar também. Porque só no Teatro Municipal, todas as produções que nós tivemos no Teatro Municipal, fosse de ópera, de balé, os grandes concertos, tudo isso está
marcado dentro da minha história. Então hoje, com os balés sobretudo, eu gosto de dirigir balés. E então assim, nas minhas viagens eu dou aulas, mas falo muito com os jovens, porque eu conto exatamente essa experiência para as pessoas entenderem que é viável, não é impossível, é difícil, mas não é impossível. A gente precisa se dedicar. Então o que eu quero mostrar é que a dedicação e a disciplina, como você falou, são fundamentais. E você acabou de voltar de São Paulo. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência lá. Agora eu estive no interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes, e na outra semana eu estava em Catanduva, 2 festivais de dança. Lá eu ministrei aulas e conversei, tive bate-papo. Num eu tive palestra, no outro bate-papo, que é um encontro com esses jovens. E aliás, eu preciso dizer que eu preciso agradecer muito aos professores, aos pais que me viram dançar, porque esses jovenzinhos não me viram mais dançar. Verdade. Mas eu fico muito feliz quando eles ainda querem saber de mim e saber sobre uma artista brasileira. Então a gente precisa, eu gosto muito de relembrar muitos momentos, porque eu acho que pode servir de inspiração para esses jovens. E a quantidade de jovens que você tem encontrado com grande talento, é grande, é pequena? O que a gente pode esperar dessa geração futura que vem? Você imagina que é grande. Nós temos muitos talentos pelo Brasil. É um Brasil grande, é um Brasil plural, até em termos pedagógicos e de escolas muito diferenciadas, mas nós temos muitos bailarinos prontos para se tornarem profissionais. O que nos falta é campo de trabalho. Porque a gente não pode ter uma única companhia como o Teatro Municipal. Sim. Não dá para abraçar todos os bailarinos que se formam nesse Brasil afora, e temos bons bailarinos de norte a sul, leste a oeste. Essa que é a realidade. Que a gente está falando de um país continente, né? Exatamente. Então nós temos o Teatro Municipal e a São Paulo Companhia de Dança, que são as 2 únicas companhias que ainda fazem os grandes clássicos. Temos outras companhias. E que bom que são linguagens um pouco distintas, porque também conseguem abarcar diferentes demandas, né? Isso. Mas nós temos outras companhias menores, que às vezes não têm trabalhos constantes, mas que também... Mas o bailarino precisa dançar enquanto ele é jovem, enquanto ele tem técnica. Então, muitas vezes, nós perdemos excelentes profissionais para o mercado internacional. E outra coisa, e isso é bom que todo mundo saiba, nós temos bailarinos fora do Brasil fantásticos. É verdade. Então nós temos primeiros bailarinos, tanto homens quanto mulheres, espalhados pelo mundo. Europa, América do Norte, América do Sul. Então nós temos muitos bons bailarinos. Eu fico sempre querendo que eles venham dançar aqui pra gente ver. Claro. O Festival de Joinville uma vez já trouxe, eu acho que 8 deles. Mas são muitos e a cada ano novos vão surgindo. Agora mesmo o Teatro Municipal trouxe dois grandes bailarinos, Maiara Magri e o Vitor Cacheta, que são primeiros bailarinos em grandes companhias e vieram dançar pela primeira vez no Teatro Municipal. Verdade, incrível isso, né? Incrível Nessa isso. último Lago dos Cisnes. Mas foi lindo porque no último temporada do Lago dos Cisnes, o Lago fez esse sucesso enorme de público, mas acho que se a gente ficasse mais um mês ia ter público. E pelo menos esse público conheceu esse casal de bailarinos maravilhosos. Com a abertura da bilheteria física e virtual, os ingressos terminaram em menos de 40 minutos, de toda a temporada. É uma loucura, mas que bom que as pessoas gostam de balé. Eu viva o balé, viva a dança. Viva a dança, viva o Teatro Municipal, que também tem isso, aquele encantamento de entrar no Teatro Municipal. Isso é outra coisa que eu adoro. Eu estimulo muito que as pessoas vão ao Teatro Municipal, que assistam. Hoje em dia o Teatro Municipal tem uma gama de espetáculos, não só no palco principal, mas estimulo que as pessoas tenham no Boulevard, que as pessoas vão, porque isso também faz o nosso teatro vivo, faz esse teatro pulsar. E as pessoas acabam tendo esse encantamento. Eu mesmo dei uma aula, sou madrinha de um projeto dançando, o Aulão do Bem. Aulão do Bem. E que nós levamos essas
pessoas do Aulão do Bem para conhecer o Teatro Municipal, que muitas delas, por incrível que pareça, não conheciam. Vamos falar sobre moradoras do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre esse Aulão do Bem, porque assim, a gente está falando aqui sobre a dança para todas as idades, não é isso? É verdade. A gente está falando realmente de uma Hoje em dia, democratização. Eu falo exatamente, uma democratização da dança. A dança faz bem para todos. Claro que os objetivos são diferentes. São distintos, claro. Então, assim, uma criança pode sonhar em ser uma bailarina profissional clássica. Porque também muitos que começam mais tarde podem não ser uma bailarina clássica profissional, mas podem ser uma bailarina ou uma dançarina de dança de salão, pode ser uma bailarina de dança flamenca, mesmo começando um pouco mais tarde. Então, cada iniciação ou cada geração, você pode fazer e pode se profissionalizar, sim. E quando a gente Mas fala isso dá oportunidade. Isso dá oportunidade também, Ana, daquelas pessoas, por exemplo, que dançaram, até que foram bailarinos profissionais, que ficaram um tempo fora por algum momento da vida, alguma situação, etc., e que podem retomar também, né? Exatamente. Hoje em dia nós temos um grande, além de todo esse desenvolvimento das crianças, das escolas profissionais, como é a Escola do Teatro Municipal, a Maria Oleneva, mas nós temos também um movimento muito grande de balé adulto. Como você falou, aquelas pessoas que já dançaram e que voltam depois de um determinado momento, inclusive até mesmo dançando no palco. Não é só fazendo aula, muitas voltam até para dançar no palco. Os festivais hoje em dia tem concurso para 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Hoje em dia já temos isso também. Mas, e hoje em dia tem esse movimento de balé adulto que é para fazer bem para a saúde. E isso está se dando como, efetivamente? Você tem visitado esses lugares e isso é uma metodologia? Não, na realidade, muitas escolas hoje em dia têm aulas de balé adulto. Não existe uma metodologia. Até mesmo a Royal Academy of Dancing, que é um método que existe aqui no Brasil em várias escolas, em centenas de escolas espalhadas no Brasil, eles têm um programa sobre balé adulto e que funciona muito bem porque pode ser para o adulto 50 a mais, mas pode ser também para aquele adulto que tem alguma deficiência já física. Então tem uma série de protocolos que a gente usa, mas usando a técnica do balé clássico. Que maravilha. E o que é bom? Porque as pessoas se exercitam, ouvem música, tem toda essa parte de musicalidade, porque é dançar com a música. Então isso faz bem para a cognição do adulto, faz bem para o físico, faz bem para a mente e sobretudo para esses mais velhos, faz bem para socializar. Então é um momento de encontrar, muitas vezes a gente tem alguns adultos que são sozinhos, é um momento de encontrar em um ambiente prazeroso, onde ele escuta música, dança e depois ainda vão para o Teatro Municipal assistir os nossos espetáculos. Que maravilha, eu tenho certeza absoluta que você tem se deparado com momentos assim muito tocantes, muito marcantes. Isso é verdade, e agora eu tenho estado mais próximo até desse grupo também, e até porque eu sirvo também um pouco de inspiração. Porque eu também sou 60 a mais. Então, se eu estou em forma, se eu posso fazer uma aula de balé, claro que eu fui profissional, claro, é diferente. Por que elas também não podem? Ou elas que me viram dançar, que são da minha geração, eu também quero ver que história é essa que a Ana Botafogo disse que é tão bom dançar. E além disso, o fato também, isso eu posso dizer, porque você é sempre muito modesto, mas eu posso dizer, o fato de estar com uma das maiores bailarinas da história do país, a mais conhecida, sem dúvida, de todos os tempos, e uma das maiores artistas do Brasil. Então, isso faz com que essas pessoas também tenham ainda mais essa vontade de participar disso. Tem sido momentos maravilhosos. Agora que eu voltei de Mogi das Cruzes, nossa, o encontro com essas jovens, com essas pequenas, tinham jovens até os adultos. E o carinho, o abraço, eu acho que hoje a dança tem um pouco essa missão, de acolher, de abraçar. Elas que não me viram dançar, viram um pouquinho na internet, até porque no Teatro Municipal a gente não filmava, né? Não tenho a minha carreira quase nada filmada. Ainda é assim.
Então, mas tem essa coisa do aconchego, do carinho. Eu acho que a dança traz isso. Com a certeza de que a dança traz isso, você também tem a sua escola lá em Niterói, né? Isso. Que é uma escola jovem, relativamente jovem, que teve, infelizmente, no meio do caminho aí uma pandemia atrapalhando. Como é que está o trabalho hoje ali? Olha, o trabalho é um trabalho intenso. Eu sou sócia dessa escola que começou em Macaé. Então, em Macaé é uma escola que já tem 26 anos. Então, quando nós chegamos em Niterói, já era uma escola de 20 anos. Então, já a Érica Mendes. Minha xará. Sua xará, a Érica Mendes. E que já trouxe todo um know-how. Ela sempre foi da dança, das artes cênicas também. E isso foi muito bom eu me associar. Eu nunca tinha tido uma escola, porque eu tive essa carreira longa, porque eu era bailarina full-time do Teatro Municipal. Sim. Mas foi muito bom eu me associar a eles e porque eu gostei do trabalho deles, primeiramente, eu fui primeiro observar, porque também foi me trazendo toda essa bagagem, essa história pedagógica de uma escola que já existia e agora a gente colocando tudo na sede de Niterói. Que beleza! E está sendo muito bom, porque eu tenho alunos que começaram lá, então eles foram crescendo em 5, 6 anos, hoje a gente já tem um grupinho que dança, que participa de um grupinho jovem, de 14, 15 anos, as adolescentes, 16 anos, e esse grupinho já começa a participar agora de festivais de dança. Isso tudo é prazeroso para os professores, para nós da direção, mas para os alunos. Que bacana. Faz esse encontro também deles e a importância dos ensaios. Maravilha, que bacana, parabéns. E quem quer ingressar na sua escola, como que faz? Tem as redes sociais da escola? Tem as redes sociais, chama Âmbar mais Ana Botafogo. Em Icaraí, aqui em Niterói, em Icaraí, é só botar Âmbar mais Ana Botafogo. O Instagram é só Âmbar. E Escola Âmbar. E em Macaé também temos uma sede lindíssima lá. E é só colocar, aparece Escola Âmbar, aparece as duas. Tem informações também sobre isso no teu site, ou o teu site é só sobre a bailarina? Não, no meu site é sobre a bailarina, mas sobre tudo que eu faço. Na realidade, sobre as palestras, sobre a loja, eu tenho a Ana Botafogo Maison, sobre uma grife nova, que agora eu me associei a Priscila Yokoi, que também foi bailarina, teve uma carreira linda em São Paulo, mas hoje ela é uma empresária da moda. Então ela criou vários modelos e temos uma coleção em conjunto. E então assim, hoje a dança nos seus diferentes braços abriu um leque de opções. Foi abrindo um leque e cada uma dessas opções foi te interessando. E é isso, porque uma vez me perguntaram: agora que você não vai parar de dançar, você não vai fazer mais nada na vida? Eu achei uma pergunta ousada. Eu falei, acho que não, acho que eu tenho muita coisa para fazer. Sim. Mas olha, nem imaginei que eu fosse fazer tanto. Então eu tenho muitos braços, esse olhar um pouco mais empresarial, mas o olhar artístico não vai sair nunca. O que eu gosto mesmo é palco, é sala de aula, eu adoro essa parte. A gente nunca pode negar aquilo que nos deu o pão. Exatamente. É como no meu caso na ópera. Não, e é isso, e é o que eu mais sei fazer, porque foi o que eu vivenciei. E as outras coisas você faz justamente por essa ótica, pela ótica do artista, conhecendo as dificuldades, né, e tentando mudar essas realidades. Exato. Através da sua experiência, ajudando esse ou aquele ou aquela a não ter que passar por aqueles problemas que a gente já passou, né? Muitas vezes a gente consegue ajudar. Verdade. Teu site qual é? www.anabotafogo.com.br. E lá a gente também tem então informações sobre a tua loja, é isso? Tem informações da loja, da academia, da coleção, sobre os meus livros. Você sabe que eu fiz aquele lançamento lá no Teatro Municipal, que é um livro que conta da minha vida toda. Lá também pode perguntar. E ali conta um pouco da história da bailarina, né? Hoje em dia a gente tem que estar ligado. Sem dúvida. Um pouco da enorme, gigantesca e potente carreira dessa grande artista. Ana,
Foi um prazer te receber aqui. Bom, muito obrigado. Sempre tem muita conversa para fazer. Verdade. Pena que a gente se encontra tão pouco. Puxa vida. Fica já um convite para que você possa voltar aqui, talvez em setembro, porque a gente vai ter um período da dança muito importante aqui no Rio. Tem novidades. Então fica o convite para que você volte aqui ao nosso programa, tá bom? Tá ótimo. Muita sorte sempre em todos os seus projetos e suas atividades. Obrigada. Um beijo grande para você. E você que nos acompanhou aqui, então, em um Momento Clássico hoje, no Conexão Cultura mais que especial com a grande Ana Botafogo, deixo o meu beijo e o convite para que na próxima terça-feira, às 19 horas, nós nos encontremos aqui novamente no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Tchau, gente. Muito obrigado. Um beijo.